porque a gente foi pai muito jovem, né? Então a gente tentou acertar muito, pesando a mão mesmo na disciplina, assim, na rigidez. É aquela nossa primeira conversa, né? O autoritarismo. Assim, o Joaquim, ele não foi um colérico desde bebê. Porque a gente não permitia. A gente era tão autoritário, era tanto autoritarismo em cima dele, que ele começou a ser colérico da metade da vida pra cá. Olá, gente querida! Mais um episódio do nosso podcast Estrela Guia, esse espaço que a gente tem para trazer casos que merecem ser compartilhados. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, criadora da disciplina do equilíbrio. Nem autoritarismo, nem permissividade. Procurar um caminho do meio, gente, um caminho de equilíbrio para educar os nossos filhos, é sobre isso. E hoje eu tô aqui com duas pessoas que eu tenho um carinho enorme, que eu tive o prazer de conhecer agora presencialmente, a gente já tinha tido a chance de alguns encontros online, e que me honram muito com a presença deles aqui nesse podcast, que é Felipe Simas e Mariana Ullmann. Queridos, obrigada por terem aceitado o convite. Muito feliz que vocês estão aqui. Obrigado você, Isa. A gente também está muito feliz. Já compartilhamos momentos incríveis juntos. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de muita troca interessante, que a gente vai sair aprendendo muitas coisas, que sempre você traz pra gente refletir sobre paternidade e maternidade. É verdade, acho que o Fih já falou um pouco, né? Agradeceu, então tá, gente, um beijo. Adoro, a gente nos bastidores vindo, falando, a Mari falou, eu vou falar menos, vou deixar o Fih falar mais. Tá vendo, né? Tô contigo. Já começou. Muito bom. Queridos, vocês aceitam um chazinho? Eu aceito. A gente tem aqui um blendzinho pronto para cada um de vocês colocarem nas canecas, por favor. Só segura ele para não cair, depois você conseguir tirar. Isso. Esse blend é da I'm Tea, que é a minha marca de chás, que eu tô muito feliz de lançar. Então, assim, espero muito que vocês gostem. E que é o nosso patrocinador oficial nessa temporada. Muito bom. Tá bom? Como você prefere? Tá ótimo. Obrigada. Tá bom. Cheirinho. É, o cheirinho, né, gente? O chá a gente já começa assim, né? Eu falo exatamente isso, que o chá é uma experiência dos 5 sentidos, né? A gente primeiro vê que cada blend é diferente do outro. Depois a gente escuta esse barulhinho da água caindo, calmante, que também é uma delícia. Depois a gente sente o aroma. Às vezes sente o aroma antes, porque também a gente, quando vai escolher para comprar, é pelo cheiro, né? E depois a gente sente o gosto e o abraço, né? Porque o chá é um abraço, né, gente? Verdade. É um carinho. Muito bom. Bom, talvez dispense apresentações, mas assim, é legal ouvir de vocês, né? Quem é o Felipe? Quem é a Mariana? Quer que comece? Por favor. Eu sou o Felipe Simas, da Mariana. A gente sempre se apresenta dessa forma, ainda mais quando a gente tá junto, falando sobre casamento, sobre os desafios do dia a dia. E o Felipe, para além da Mariana, é um ator, pai de 3 e encantado pela vida, apaixonado por cada instante, sabendo que a vida pode acabar a qualquer momento. Então, como tornar cada momento especial, sabendo que existe uma possibilidade de fim próximo. Bom viver com essa consciência, né? É bom. Sem assustar, né? Assim, às vezes eu falo sobre isso, as pessoas falam, nossa, que desespero viver pensando na morte. Eu acho que pensar na morte me traz vida, sabe? Realmente me traz um desejo de estar vivo a cada momento. E fazer desse momento o melhor possível. Sim. Eu acho que a gente assusta, na verdade, quando não pensa nisso, né? Assusta mais. Se pensar assusta, talvez não pensar assuste mais, né? Porque a hora que acontece, nunca pensei nessa possibilidade. Verdade. É um perigo. E você, querida? Eu vou ficar ouvindo, tô gostando agora. Tá bom, assim. Bem, a gente já conversou um pouquinho, né? Então vou me apresentar pelo que eu descobri essas últimas horas. Uau! Eu sou Mariana do Felipe. E, para além disso, sou completamente... Não escuto ninguém. Não deixo ninguém ter razão.
Principalmente os meus filhos. Ai, e colérica. Acho que é muito bom sempre quando a gente tá junto. Porque eu acho que além de descobrir um pouquinho mais de como eu posso me doar pros meus filhos, eu me descubro. E eu tenho essa percepção desde o nosso primeiro encontro. Eu acho que a cada dia mais, assim, nós somos um como casal, mas também somos muito diferentes. E é o que você falou, é achar o equilíbrio nisso. E eu acho que esse tempo todo, o Fih acabou de passar 1 mês e meio fora, e eu senti muito o Senhor cuidando de mim como mulher, sabe? Como filha. E eu acho que ele sempre me tratou como mãe, como esposa, e não que esse tempo tenha sido só separado pra mim, não acredito nisso, mas todos os fatos aconteceram pra que eu estivesse sozinha nesse momento e sozinha com ele, pra que ele pudesse me dar essa percepção e me tratar como eu. Sabe? Então, eu acho que hoje foi um pouquinho mais dessa extensão de tudo que eu vivi nesse último mês, sabe? De me enxergar e de olhar e falar, ok, tem que ver como... Porque o que eu acho muito legal, Isa, quando todas as vezes que a gente se fala, não é o que você fala de errado, ou o que você mostra a consequência do que as crianças estão tendo por uma atitude nossa. Mas é fazer refletir do porquê que aquilo vem. Por que aquilo me traz. Por que eu ajo dessa forma. E o porquê mudar. Sim. Não adianta eu mudar porque você me falou que é errado. Ou porque causa nele algo ruim. Mas por que eu tenho agido dessa forma? Sabe? O que me faz ter esse momento de explosão com os meus filhos. O que isso diz sobre mim, né? Exato. E eu acho que é uma extensão de tudo que eu tenho vivido nesse último mês. Que gostoso. Sabe? Essa extensão do o que tá acontecendo comigo para que eu possa transbordar no meu relacionamento, no meu eu e com o Senhor, que eu acho que Ele tem me chamado para esse primeiro amor, sabe? Ser dele, essa confiança, essa entrega. Sim. E dos nossos filhos. Que é esse amor incondicional, mas que ao mesmo tempo a gente tem vontade de apertar a mão e esganar. Então, por que esse sentimento? Sabe? Por que traz isso dentro de nós se é um amor incondicional? Ele não tem condição. Mas ao mesmo tempo, por que essa... Então, acho que é isso. Acho que eu estendi, já entrei em assunto, não, já achei virei, maravilhoso, rodei, porque assim, a gente tá começando, montanha-russa, né, com carrossel. para as pessoas, mas a gente tá continuando, porque a gente já tá 1 hora ou 2 conversando, então a gente já chegou quente, né? Exato. Enfim, eu já entrei no parque, já fui em todos os brinquedos e tô indo, gente. Um beijo, obrigada. Mas é maravilhoso, né? É bom demais. Eu fico feliz porque não é sempre também que eu tenho a chance de ter conversas assim. Às vezes a gente não tem a chance, porque as pessoas são mais superficiais, normais talvez, né? E falam só das coisas triviais e tal. Mas a gente, parece que quando a gente se encontra, e não é uma coisa assim que a gente planeje. Pô, a gente agora tava só almoçando, a gente nem precisava falar sobre a gente, mas a gente acaba colocando. Você, né? Que eu já venho aqui na minha mente que eu vou falar com a Isa, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Ih, isso aqui tá disfuncional, tem que puxar esse assunto. Maravilhosa. Mas assim, no almoço, por exemplo, eu rasguei o coração. Eu falei da minha vida, da minha história, porque eu não tava ali no lugar de, né, alguém profissional que ia ajudar e tal. Eu tava ali, né? E aí a gente tem essa chance dessa troca verdadeira, de abrir o coração, falar, tá? É uma delícia, é gostoso. Porque a gente precisa estar minimamente se sentindo confortável e seguro para isso acontecer. Né? E a gente não tem controle muito sobre isso, a gente não sabia como seria. Então, e é muito gostoso, eu sou muito grata por encontros assim. A gente também. Então, muito bom. Eu acho que é muito... É de verdade. É muito legal, porque eu acho que um pouquinho da nossa conversa, o colérico, ele traz muito isso, né? Talvez esteja na hora de tirar o chazinho. Ele precisa... Calma aí, gente, que agora... Uma coisa de cada vez, né? Porque também Vamos aproveitar os momentos. Isso aqui, imagina. O meu cuidado é não amargar, porque o chá preto, ele amarga.
Então, se ficar muito... Fica a dica. Né? Sabia que tem gente que vive uma vida achando que não gosta de chá preto e é por isso? Porque deixou o tempo mais... Não, eu acabei descobrindo, cara. Saúde. Saúde. Vamos fazer um brinde? Vamos. Já que, né? Olha que delícia, bom demais. Bom. Queridos. Uma delícia. Delícia. Gostou, gente? Zero amargo. Gostaram? Uma delícia. Muito bom. Que bom, que bom. Fico feliz. Mas eu ia falar que quando você compartilha um pouco, eu acho que traz, principalmente porque a gente tá falando tanto de temperamento, eu acho que principalmente pro colérico isso de, uau, eu ainda tenho um caminho que eu posso percorrer. Mari, eu falo mesmo, se eu conseguir, minha amiga, qualquer um consegue. Porque às vezes eu olho e falo... Mas é engraçado você estar falando sobre temperamento, que tem coisas que eu realmente não entendo. É outro idioma, né, Felipe? Continue assim, é melhor. Não, mas assim, ao mesmo tempo que é melhor, porque ele não entra nessa onda de raiva que a gente entra, que nos invade de vez em quando, esse calor que sobe assim. Só uma pausa do Hulk, tá? Só pra gente lembrar que é mesmo. Que de vez em quando chega, né? Chega. Que é bem fleuma, bem característica do fleumático mesmo. O pavio é enorme, mas a bomba é proporcional. Quando chega lá, a gente nem conhece. É exatamente isso. Né? A gente assusta, né? Porque a gente tá acostumado com a calmaria e quando explode aquela bomba maior que a nossa, né? Então é interessante. Mas o que acontece, que ele falou assim, que a gente realmente não entende o outro, é um pouco assustador. Principalmente quando são as crianças, que você fala, como é que pode um ser tão pequeno, né? Porque eles, desde muito pequeno, mostram tanta potência, tanta raiva, tanta convicção, né? E é um pouco, meu Deus, né? A sensação, no caso do colérico, é aquela de um adulto no corpo de uma criança, você fala. E a gente se sente às vezes assim. Às vezes as crianças coléricas se sentem presas, porque elas têm quereres de idades maiores do que o que elas têm. Então elas estão presas naquele corpo de criança, mas elas já estão querendo coisa de gente grande. E o fleumático é ao contrário? É o adulto preso no corpo de criança. Querendo voltar pra criança. Cara, o fleuma, teoricamente, é o mais paz e amor dos 4, né? Então, ele é a estabilidade, sabe? Pode estar tudo muito ruim, ele consegue estar bem. Pode estar tudo muito incrível, ele tá bem. Cara, acho que eu vou mudar, sou fleumática. Faz sentido? Total. Faz? Muito sentido. Né? E às vezes ele tá vivendo o melhor dia da vida dele... Se você não der espaço pra ele falar, você nem vai saber. Você teve com ele e não sabe que ele tá no mais dia incrível da vida, né? Eu lembrei das suas famosas agora. Que o Fih ganhou. Eu ganhei dança de famosos, mas assim, a minha reação foi olhar e agradecer e abraçar. Legal. E meu irmão também ganhou. E a diferença, meu irmão pulava e gritava e abraçava. Aquela intensidade, aquela loucura. Aí ele analisou e falou assim, ué, mas... Parece até que a gente ganhou coisas diferentes, assim. Não, foi a mesma coisa. Pessoas totalmente diferentes, né? Sensacional. É isso. Reações totalmente diferentes. Às e vezes... eu tava muito feliz. Não é que não estivesse feliz naquele momento. Eu tava muito feliz. Sim. Não é questão da... Deu pra perceber. O colérico falando. Deu pra perceber. Aí já dá uma... Não é uma questão... É aquela piada que não precisa. É mais forte que eu. Vou parar. Vou botar uma bala aqui, vou beber chá. Não, pode ficar tranquila. Eu gosto. É porque você é igual a mim, colérica. Você sabe que às vezes a gente acha que o fleuma não sente, mas não é. É que o mundo acontece muito mais dentro do que fora. Porque fleumáticos, melancólicos são introvertidos, vertidos para dentro. Então, aqui de fora, a gente não assiste nem metade do que rola lá dentro. É esse o ponto. Né? E aí, coléricos e sanguíneos são extrovertidos, né? São mais, assim, escrachados. O que tá passando dentro a gente bota pra fora. E todo mundo sabe o que tá rolando dentro da gente. Que às vezes a gente nem queria. A gente tem que aprender a deixar um pouquinho só dentro algumas coisas que a nossa cara já mostra. Se tá gostando, se não tá gostando, se tá bem, se não tá bem. E às vezes nem é tão estratégico assim. Mas você falou uma coisa muito interessante no almoço sobre a aprovação que o colérico precisa, né? Uhum. E eu noto isso muito nos nossos filhos, principalmente no Joaquim, nosso mais velho. E pode ter certeza que eu volto para casa com uma outra estratégia de educação, assim. Que mesmo, legal. mesmo. Porque é o que você falou, assim, eu não preciso ser autoritário,
mas ao mesmo tempo ele precisa de disciplina. Sim. Como exercer essa disciplina sem ser autoritário, que é o grande mistério. Sim. E a gente precisa fazer o curso. Pra descobrir. Sabe por quê, gente? A gente acostumou colocar numa mesma caixinha a firmeza e a agressividade. Uhum. Isso é uma arte, separar. Porque a criança colérica, todas elas, mas vamos falar do colérico, ele precisa de firmeza. Porque senão ele domina, ele toma as decisões. Né? Então ele precisa sim da estrutura firme, de alguém de referência, e mais do que isso, ele precisa admirar. Se ele tem admiração pelo líder, e aí vale pai, mãe, professor, né, líder religioso, pastor, se ele tem admiração, ele tem muito mais facilidade de acatar. Se ele não admira, é muito mais difícil. Como se ele olhasse assim, não dá conta nem da vida dele, gente, quer mandar na minha. Sabe assim, ele é meio, né? Porque tem esse arzinho de que a gente sabe das coisas, né? Então, é um trabalho... Tô concordando aí por quê? Eu achei que na hora que ele começou a falar, eu achei que ele fosse falar de mim. Não. E aí eu tô sabendo como estratégias para lidar com o Mas colega. pra você também. Vai, ajuda. Transborda. Ajuda. Certamente. Mas a gente falou um pouco no almoço, é preciso aprender a amar. Uhum. Porque o jeito que eu amo não necessariamente é o outro que o jeito se sente amado, né? E o amor recebido, o amor percebido, às vezes é diferente. E às vezes a gente passa uma vida inteira amando errado, né? Ou o casal, ou o filho. E às vezes o filho conta, também se falou uma coisa parecida com isso, um relato da percepção dele completamente diferente da nossa. Você fala, caraca, você vivia isso, eu nem sabia. Né? Então é muito legal a gente ter esse espaço, aprender sobre os temperamentos que são idiomas, né? Você entende o idioma do outro. Mas eu acho até que com o casal, pelo menos assim, no nosso casamento, a minha percepção é que é mais fácil. Porque são dois adultos. Então, assim, a gente também aprende um com o outro. O Fih, exatamente aquela história que você contou, virava pro lado. E é isso. Assim, de descansar. Ele vai fazer isso se eu tiver ou não. O silêncio. Ele quer se eu tiver ou não. E a gente não. E você vai entendendo que o estar junto é abrir mão um pouquinho ali, abrir mão um pouquinho acolá. Sim. E vai se encaixando. É esse equilíbrio, né? É você querer o equilíbrio. Não é você querer estar com a razão. Porque essa a gente já tem, tô brincando. É você querer ser feliz. É você querer estar junto. É você querer olhar e se posicionar no lugar do outro. Mas quando você tá com uma criança, você acha que você... Como você já tem essa percepção de estou evoluindo no relacionamento a dois, eu já sou muito evoluída pra te criar. Então, você não tem uma voz tão ativa. Você não porque sabe. Eu sei o que é. Exato. Você não sabe. Só que é o que você falou, é a maneira como eu vou entregar isso pra ele. Assim, eu vejo os nossos 3 filhos e eu vejo que eles têm admiração pelo Fih e por mim, assim, não falando, não, somos cheios de defeitos, mas eu sei que eles, por exemplo, eles olham pro Fih e falam, caraca, meu pai é um cara muito legal. Eu sei disso. Mas como a gente se perde nesse momento da entrega, isso se perde também, porque a admiração fica, mas a entrega não chega a 100%. Porque a gente é uma colérica falando com outro colérico, com outro, com um melancólico, com um sanguíneo. E aí, eu não aprendo como eles têm que receber. E sim, como, eu já amadureci, eu já transformei um monte de coisa, então eu vou dar dessa forma. Então, quando Deus manda um de cada, assim, é que ele quer poliglotas, entendeu? Aleluia! A gente recebe isso. Mas é engraçado, porque o amor é igual para todos os filhos, né? Mas existem... como eu vou explicar? Tá acabando com o colérico. Tá querendo começar... Não. Acho que talvez relações mais simples, né? E eu percebo isso, por exemplo, com o Vicente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. O Vicente, ele é... Sanguíneo. É muito mais simples. É muito mais tranquilo. Porque não tem a raiva de todo mundo. Não, mas entra na raiva, passa rápido, né? Passa rápido, é exatamente isso. Se você fala assim, Via... Perdão, Vi. Tá bom, mãe, tá bom. Eu amo você. É assim, acabou ali. E ele não vai voltar no assunto. Sim.
O colérico, se eu falo perdão, ele nem aceita, não quer nem aceitar o perdão. Ele aceita com raiva. E quando pede assim também, sabe perdão. Você fala, caraca, foi perdão de verdade ou eu tenho que desviar de alguma coisa? E se bobear, vai passar um mês e se você fizer alguma coisa, vai falar, porque aquele dia... Se bobear, vai passar uma vida e vai puxar ainda. E aí você fala, caraca, mas eu te pedi perdão. Eu falo que o colérico, ele não tem memória, ele não memoriza, ele traumatiza. Fica. E é verdade. E o que você falou, existe criança mais fácil que outra? Sim, gente. Existe. Existe adulto mais fácil que outro? Existe gente que é mais fácil de lidar. Ponto. A gente não precisa ser hipócrita, né? Não, tudo é... Agora, o que acontece? Quanto mais recurso a gente tem, né? Menos desafio aquela criança nos representa. Porque a gente vai sabendo lidar. Porque o que acontece é que algumas crianças exigem mais de nós. A gente precisa ralar mais, aprender mais para lidar com ela. E aí ela funciona muito bem, né? E a entrega dela para o mundo tem a ver com esse jeito, que é aquilo também que a gente comentou um pouco, sabe? Eles vieram desse jeito porque tem uma entrega para fazer. Geralmente um colérico, ele tem alguma coisa intensa para fazer, ele precisa dessa força. Ele veio assim porque ele tem uma missão que ele precisa dessa força, sabe? Dessa intensidade, porque são intensos, né? Então eles são difíceis enquanto crianças e às vezes são os que nos dão menos trabalho depois de adultos. Porque eles vão pra vida com essa intensidade. Concordo plenamente. A intensidade para trabalhar, para ganhar dinheiro, para produzir, vai. Às vezes os outros que dão menos trabalho, pode ser que precisem mais apoio, empurrão na vida adulta. Lógico que não é regra, né? Eu falo, gente... esse eu não vou nem receber. Aquele eu falei, recebo. Esse eu não vou receber, não. Eu falo, gente, é humanas, né? Gente não é exatas. Não tem condenação nenhuma para nenhum tipo de temperamento. Né? Mas é interessante a gente ver isso. Porque esse colérico, por exemplo, ele pede autonomia desde que nasceu. Ele quer fazer sozinho. Ele quer ir, ele quer aparecer, ele quer se destacar, ele quer. Então você fica tentando segurar um pouco, porque é muito, né? E às vezes os outros não, e aí a gente precisa entender. E aí é o caminho de evolução de cada um, né? A gente saber como conduzir nessa viagem aí, porque é desafio. É lindo, né? Exatamente assim, né? Ela vai falando, vai vindo os filhos. As imagens. Claro, assim. Vai tomar banho, Joaquim já pega sua roupa, vai tomar banho sozinho, não sei o quê. A Maria já fica, eu quero que você me dê banho. Eu quero ajuda. Que é mais melancólico. Eu quero, mãe, me dá. Mas você já sabe tomar banho sozinha, Maria. Mas eu quero só você me deve. Aí você fala, filha, vai tomar, por favor, a mamãe tá cheia de coisa pra fazer. Só você. E vai passando os filmes, assim. E às vezes, eu lembro uma coisa que você me falou, a primeira vez que a gente se encontrou, que foi uma coisa que, assim, foi um despertar na minha mente, que você falou assim, a maioria dos pais, eles falam, criei igual e cada um deu certo, outro deu errado. E você falou assim, é a mesma coisa a gente usar a mesma chave para várias fechaduras. Só vai abrir uma porta. E aquilo ficou na minha mente. E aí eu volto a me analisar com tudo que a gente conversou hoje, que é isso. Eu não posso me transformar e levar para eles só a minha transformação. Eu tenho que entender o que eles são. Isso. Porque seu grito dá um ódio, uma raiva, aquela raiva de tudo. O outro seu grito magoa, que dói. Mas a 2 segundos também já passou. A outra se tranca no quarto, ela vai dormir chorando. Por conta daquele grito. Eu posso pedir desculpa, continua. E aí você vê que, caraca, é cada um de uma maneira. E aí eu falo, o quarto não vem de jeito, né? O melhor fechamento dessa frase. Eu pensei no quarto sendo... Eu sou o quê mesmo? Fleumático. Fleumático. Eu queria conhecer uma criança fleumática. Vamos tentar, amor. Queria o quarto. Ó. Não, brincadeira. Mas é isso, é um processo que... E é muito que a gente tava conversando no almoço. Se a gente não tiver recurso, fica muito exaustivo. Fica.
Tem horas que eu olho, eu acho que assim, o Senhor, ele prepara todas as coisas. Então, eu não posso nem falar muito que eu vou começar a chorar, mas é muito bom vir aqui, porque tem horas que a gente se olha e fala, caraca, assim, eu sei que eu tô indo pelo caminho certo, eu sei que eu tô tentando, eu sei que eu tô respirando, mas eu já não tenho armas, sabe, assim, eu já não tenho chave pra abrir. Eu preciso de um chaveiro pra que me mostre como fazer essa chave. Então, assim, te escutar falando, ok, vamos entender um pouco mais ele e principalmente a gente. Porque eu acho que quando a gente se conhece, a gente permite, ok, eu também já tô nesse processo que eu preciso de ajuda. Sabe? Eu já não tô mais conseguindo entender isso sozinha. E ele precisa que eu ajude ele. Então, é toda uma questão de... que a gente se culpa de não conseguir ajudar. Sim. De quando estoura ser uma coisa... Eu queria ajudar, mas eu não tô conseguindo. Obrigada. Ai, gente. Mas é muito bonito ver, né? É muito genuíno, é muito honesto, é muito verdadeiro. Do tipo, cara, eles precisam de mim. E de repente eu não tô conseguindo ajudar, né? Eu também não acredito em nenhum acaso, né? Então, não por acaso a gente também tá aqui fazendo essa troca, né? Eu acho que, de repente, falta abrir uma caixinha nova de ferramentas, de chaves, né? E descobrir novas chaves. E tem, sabe? Tem chaves, assim. E é poderoso. Eu falo que é exatamente isso. Estudar para ser mãe, estudar para ser pai, é aumentar o molho de chaves. É exatamente isso, sabe? Assim, eu falo, cara, tô conseguindo abrir umas portinhas, mas tem umas que estão difíceis ainda. Não tá porque rolando. não é... Eu vejo assim, enquanto você vai falando, sabe aquele brinquedo que tem várias chaves coloridas? Sim. Só que ele é um brinquedo só. É exatamente isso, assim. Eu vejo os meus filhos, cara... Eles são um brinquedo só, mas eles têm várias chaves. Sim. E às vezes a gente se pega em... Ah, tá, acertei nisso, então vou continuar nisso. E já mudou a camada. E já mudou o pensamento. E já mudou o processo. E você fala... Mas isso estava dando certo. Agora já não dá mais. Então é entender também o... E se você tem essa... Eu acho que... Na minha mente, assim... Hoje eu tô com as minhas amigas todas, né? A maioria já é mãe. E mãe, a avó, a minha sogra, e são mulheres muito experientes, que eu acho que a gente aprende muito com todas. Eu acho que a maternidade, ela me trouxe isso, aprender com cada uma. Não é a minha maternidade que é certa, é o que funciona dentro da casa de cada uma. Sim. Mas às vezes é tanta informação, que aí você já começa, não concordo, não quero, não concordo. Porque você sabe que aquilo não vai funcionar, porque cada criança é única. Sim. Então, você precisa ter um leque para você ver o que vai funcionar com a sua criança. Você sabe que você está tocando num ponto que é base do que a gente chama hoje de disciplina do equilíbrio. O que é a grande diferença que eu quis trazer para a metodologia? Os perfis. Porque o que eu percebo é que, às vezes, a gente tem ferramentas muito generalizadas. Vou dar um exemplo simples. Numa criança com uma crise emocional, uma desregulação, dê um abraço. Essa é uma orientação que vai funcionar para algumas crianças. Elas vão se derreter ali no abraço e se corregular. Com um colérico, com uma criança de temperamento muito forte, ela vai ganhar 10 vezes mais força dentro desse abraço, vai bater em você, vai bater nos outros. Não vai funcionar. Entende? Então, as entregas das ferramentas de maneira generalizada é um perigo. Então, o que você fala agora, para mim, faz total sentido, né? E vocês tendo 3 filhos, tem muito mais propriedade, inclusive, do que eu para falar sobre isso, né? Que não funciona igual com todas as crianças. Então, quando eu fui para esse caminho de criar, de consolidar a disciplina do equilíbrio, eu falei, a gente precisa entender qual criança é, né? E não olhar para a criança com o temperamento na frente, que aí você não olha, você não vê a criança. Mas deixa ele aqui do lado. Fala, faz sentido. Algumas coisinhas, não, isso eu não vejo nele. Mesmo sendo do temperamento dele. Dá a chance da criança ser diferente do que está escrito no papel. Sabe? E não coloca na frente da criança, coloca do lado. Que aí te ajuda, você fala, isso aqui faz sentido, né? Mas você continua vendo a criança, sabe? É quase um mapa, né?
Que na verdade, na prática, é um pouquinho diferente. O mapa não é o território, exato. Mas ele te ajuda muito. É bem isso. Exatamente isso. E a gente entrou e já mergulhou e já aprofundou, e eu não perguntei qual caso que merece ser compartilhado, né? Especificamente, assim. Que vocês pensaram em dividir com a gente? Assim, existe algum ponto específico de algum... Pode ser de algum dos três, pode ser de vocês, pode ser qualquer coisa que vocês queiram trazer que vale a pena compartilhar, assim. Joaquim, voltando porque a gente foi pai muito jovem, né? Então a gente tentou acertar muito, pesando a mão mesmo na disciplina, assim, na rigidez. É aquela nossa primeira conversa, né? O autoritarismo. Assim, o Joaquim, ele não foi um colérico desde bebê. Porque a gente não permitia. A gente era tão autoritário, era tanto autoritarismo em cima dele, que ele começou a ser colérico da metade da vida pra cá. Na verdade, ele era reprimido, né? Era exato. Um colérico reprimido. Exato. Eu também fui isso. Mas ao mesmo tempo, eu sempre conversei muito com o Joaquim. Eu sempre expliquei muito as coisas pra ele. Por um lado foi muito bom, só que por outro, parece que eu dei armas pra ele argumentar. Então hoje em dia, o não basta pra ele, jamais. Então assim, a minha dificuldade é qual que é o ponto correto de estabelecer o não para depois explicar, ou então já partir da explicação para o não. Sim, eu me fiz entender ou não? Muito bem, inclusive. Tem uma ferramenta específica para isso que chama não construído. Tá na PNL. Podemos dizer que sim. O não construído, ele na verdade é uma criação minha, mas tem base na PNL, né? Show. Que é, quando a gente entrega o não e depois vai explicar por quê, a gente está pensando pela criança. Tá. Então, eu falo, não, porque não dá tempo, porque já são tal hora, até a gente chegar lá demora, a gente tem que sair agora, você já tá com a roupa trocada, e quando a criança recebeu aquele não, sendo de um temperamento forte, ela já tá com raiva de você, ela já não tá nem ouvindo o resto. Ela já tá com raiva de você, porque você não quer, porque você se colocou entre ela e o que ela quer, como um obstáculo. E ela já nem escuta bem. Ela até escuta, mas mais ou menos, mas ela já tá com raiva, então ela tá ouvindo, mas ela tá com raiva. Ela não quer concordar, porque ela já tá com raiva. Quando você faz o não construído, que é tudo o que você ia explicar depois do não, traz pra antes dele em forma de pergunta. Por exemplo, posso ir brincar ali fora agora? A resposta é não, porque não dá tempo, nós vamos sair, já tá na hora, você já tá trocado, ok? Então você faz assim, que horas são? Aí você não tá pensando por ele, você tá ensinando seu menino a pensar. E o que é muito legal disso é que ele aprende a fazer essas análises sem você, em outras circunstâncias. Você fala, onde a gente tá indo? Que roupa você já tá usando? Dá tempo? Quanto tempo leva até chegar lá? Olha o tanto de aprendizado. Então, no primeiro caso, não por causa disso, é meio que um adestramento. É você no controle, é você pensando por ele. Ele não tá aprendendo, ele não tá pensando, ele não tá fazendo cálculo, ele não tá analisando, ele não tá tomando decisões, ele não tá sabendo os parâmetros que passam na tua cabeça para decidir sim ou não. E aí você tá num esquema de pode, não pode, deixo ou não deixo. Então, quando você deixa, ele te ama. Quando você não deixa, ele te odeia. Perfeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que entra muito nisso, principalmente no Joaquim. O Joaquim, ele é muito inteligente. Eu acho que isso é a base do colérico. Tô brincando. Mas o Joaquim, ele é muito inteligente. Ele realmente Sagaz. é. Então, assim, por exemplo, se eu virar pra ele, que às vezes eu faço, falo, mãe, posso celular? Aí eu falo assim, hoje é qual dia? Aí ele já vai fazer assim, segunda, porque ele já sabe o que eu vou falar. Já entendeu, vai chegar no não. Exato. Mas Mari... E ele normalmente vai... a resposta dele é essa, eu posso ir por esse momento. Ele já tá na cabeça dele, chata. Ele vai pensar em todas. Mas tem duas coisas aí que eu quero te trazer. Primeiro é o equívoco de achar que tem que ser uma pegadinha. Que a criança não sabe onde a gente vai chegar. Não é pegadinha. Então... Sabe, tem gente que fala assim, eu falo, usa historinha, metáfora, quando a criança é menor, principalmente, né? As pessoas falam, mas ele já se liga que eu vou chegar lá. Quem falou que é pra enganar? Não é pra enganar. Eu já quem odeia. Ele fala, ai, tá falando meu. Ele já faz já exatamente maior, isso. Né? Isso é o primeiro ponto, tá? Não é pegadinha. O segundo ponto é histórico. Da relação de vocês.
Ele já está na defensiva. Qualquer coisa que você vai falar, ele já se defende. Por isso que eu te falei, primeiro você vai voltar a conexão, a fusão, a ser amiga dele. Por isso que eu falei que não é na mesma frase que você vai falar. É isso e tem que olhar para isso também. Não, nem na mesma fase, talvez. Eu penso, a partir até do que a gente conversou de bastidores e tal, que esteja no momento de você resgatar com ele a amizade. Mãe amiga, sabe assim? Vamos curtir as mesmas coisas, vamos... Por quê? O que estava acontecendo? Sem querer, né? Você estava fazendo sempre um adendo para ele. Então, ele está se sentindo o tempo inteiro não atendendo a expectativa. E isso, para um colérico, é horrível. Na relação, ele está o tempo inteiro, né? Então, o que vem de você, ele já... É isso, esse é o resultado, né? Então, se você conseguir agora, por um tempo, tentar focar só no que ele tá acertando, só no que tá funcionando, estabelece um prazo, eu vou fazer isso por 3 meses. Vou tentar botar foco só, vou falar só o que for muito inevitável de negativo. O resto eu vou tentar colocar foco só no que tá bom, só validar, para colocar ele nesse estado de é bom ser quem eu sou validado, eu sou aceito, eu sou amado. Mas isso não inflama o ego? Então, mas tá com muito medo, sabe assim? Muito medo. Ele, na verdade, vai ficar tentando se sobressair pela baixa autoestima. Quando você tá o tempo inteiro falando que ele não é perfeito, ele fala assim, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me colocar mais, eu tenho que ser mais... Porque ela não tá vendo como eu sou perfeito. Você entendeu? Quando você olha pra ele perfeito, no sentido de como ele é, né? Ai, não preciso nem ficar mostrando. Às vezes é o contrário. Não preciso nem ficar exigindo vez e voz, porque ela já tá me vendo, ela já tá me validando, né? Aí depois da aceitação, depois que eu já tô bem, me sentindo bem na minha pele, isso daí é outro capítulo da história. Crianças que não se sentem validadas no jeito delas, apresentam às vezes problemas de pele. Alergias, coceiras, tem um tanto de coisa que aparece, porque é justamente essa mensagem, eu não estou me sentindo bem na minha pele. Sabe? E aí depois dessa validação, dessa acomodação, dessa aceitação, por isso que eu disse que é na fase, essa fase, aí você percebe que tá bem, que estão vinculados, que ele tá feliz de ser quem ele é, tudo bem, temos o ego para trabalhar, mas calma, tem uma vida inteira para trabalhar as questões, mas eu primeiro preciso da aceitação. A partir da aceitação, o que abre? O ouvido e o coração. É a aceitação nossa pelas crianças, de como elas são, que abre o coração e o ouvido delas. Se eu não aceito, ou aceito mais. Agora, se eu aceito. E agora eu vou te falar uma coisa. Aí nós estamos aqui, ó, junto. Sabe? E aí começa a ter a construção. Então, é mais aceito, conduzo. Aceito, conduzo. E aí, na hora que eu conduzir, tem tanta conexão e tanta aceitação que... É mesmo. Aí tem mais peso, porque falo menos, entrego menos. Quando eu entrego, vai certeiro. Sabe? Então, eu acho que faz, assim, sentido a gente pensar numa construção mais longa, não só em cada situação, sabe? Tentar resolver e viver todos os... Sim, você falando isso me lembrou muito outro dia que a gente tava em casa e ele chegou e ele tava muito mal. E eu já conversei isso com o Joaquim. Eu falo, Joaquim, quando você passar por alguma coisa dentro da sua escola, quando você chegar no carro e isso ainda estiver dentro de você, você me conta. Porque às vezes eu não sei como agir, você teve um problema na escola e aí você chega... bem no carro e começa a cuspir marimbondo em todo mundo. E aí eu, que não sei de nada, começo a te tratar com... vou ter que lapidar. E aí começa um caos. E aí ele chegou assim, e aí brigou com a Maria. E eu, assim, agora que o Fih... ainda mais que o Fih tava fora de casa, ele acha que ele é o homem da casa. Porque ele é o mais velho, sabe? E aí eu falo, tudo ele quer corrigir os irmãos. E aí eu falo, você é o pai? Aí ele já respira e fica quieto. Aí ele falou, você é o pai? Mas tudo assim, a Maria se pendura. Maria não é pra pendurar aí. Eu falo, cadê a mãe dessa criança? Não tá aqui? Aí ele, tá, mãe.
Falei, você é o pai? Aí ele fica quieto. Enfim. E aí a gente chegou em casa, ele teve uma questão com a Maria, depois teve uma questão com o Vicente, mas era só pra, assim, achar justificativa pra alguma coisa que tava acontecendo. Foi nítido. E eu conversando com ele, brincando, e eu já tava nessa de não vou entrar na dele, e brincando com ele. Isso é uma outra coisa que eu quero perguntar pra você também. Ele irritado e eu brincando pra tirar aquela atmosfera. E aí ele ri, mas ele faz questão de voltar à essência do estresse. Uhum. E aí eu distraio e ele faz questão de voltar à essência do estresse. E aí quando ele chegou em casa, a gente começou a fazer dever e ele explodiu. E aí ele falou, eu não tirei uma nota boa num teste meu. Eu fui horrível. Aí eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma pergunta que eu sempre faço pra ele. Eu falei, você deu o seu melhor? Ele falou, dei. Eu falei, então a nota é uma simples nota. Eu falei, se você dá o seu melhor, é isso que importa. Aí, dei um exemplo, eu falei, tem um amigo do tio Cláudio, que é o meu irmão, falei que o garoto era muito inteligente. E ele se formou na faculdade de Direito e foi fazer a OAB. Ordem de Advocacia Brasileira. E ele não conseguia passar na prova. E ele ficou 5 anos tentando. E ele sabia tudo da prova. E ele não conseguia passar. E eu falei, por quê? Porque no momento de tensão da prova, ele não conseguia colocar ali tudo que ele sabia. Aí aquilo foi acalmando ele, eu falei... E aí ele, mas não sei quem... Só que ele sempre se compara com os melhores da turma. Eu já até falei isso com a professora. Pô, ele bota o nível lá em cima. Pra quê? Ela falou, pra que ele se compara com esses 2 meninos? Enfim, que são os melhores. E aí ele se comparou com... E aí eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eles são excelentes mesmo, alunos. Mas eu nunca falei que eu gostaria de ter eles como filho. Legal. Eu nunca falei que eu gostaria de ter nenhum dos seus amigos como filho. Você já me viu falando, gostaria de ter fulano. Você já teve vários amigos. Algum dia eu falei que eu queria ter algum deles como filho. Aí ele, não. Eu falei, não, porque eu queria ter você. E aí, aquilo acalmou ele de uma forma... E aí eu falei pra ele, agora daqui pra frente. Vai ter o próximo? Ele vai. Então daqui pra frente. Bora. O próximo se esforça a tirar uma nota maior. Como é que a gente pode fazer isso? Mas eu brinco que assim... E eu acho que isso é muito do temperamento. Que eu falo com ele que às vezes o Joaquim ele tá caminhando. E eu me vejo assim também. Mas a gente aprende, né? Sim. E aí você tá caminhando e tem uma pedra no meio do caminho. A pedra normalmente ou você vai pular... ou você vai passar pelo lado, ou você não vai ver, vai machucar, mas no caminho vai sarar, ou você vai tirar a pedra e carregar. Só que vai ser difícil o trajeto se você carregar. E eu vejo muito isso, assim, o Joaquim, ele pega a pedra e ele vai. Leva embora. E talvez seja muito do temperamento e de tudo que, enfim, dessa construção. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, já foi, a pedra já ficou. Machucou? Deu uma ralada? Deu. Agora é daqui pra frente. Vamos botar um curativo e vambora. E eu tenho usado essa analogia com ele. E acalmou ele de uma forma. E é exatamente a validação, a aceitação. Ele ficou tão calmo, tão tranquilo. Sabe assim? Foi um... E a gente já tinha... Ele já tinha brigado com um, já tinha brigado outro, já tinha brigado comigo, já tava... E aí, quando ele explodiu, eu consegui, de alguma forma... contornar. Ajudar. Sim. E tem um pedido que você fez pra ele que é muito difícil. É o quê? Quando acontecer alguma coisa na escola, já chega e me fala. Sabe por que é muito difícil? Porque quando acontece alguma coisa que tira a gente do sério, né? Ela é uma coisa que ativa o nosso emocional. Para eu estar num modo racional de lembrar, olha, quando acontecer alguma coisa na escola, eu preciso lembrar de falar para minha mãe assim que eu chegar...
Eu tenho que estar num outro estado, eu tenho que estar no estado racional e não emocional. Tô tentando me ajudar. Né? Então... eu tô criando estratégias pra mim mesma. Você até pode pedir, só que se ele não conseguir, aí é o que você fez. Eu você vou enlouquecer, saca, que eu vou cobrar. Percebe, tipo, se ele já chegou com os dois horrível. pés no peito, né, de alguém, você já fala, opa, aconteceu alguma coisa, entende? É a gente olhar e, opa, entendi. Né? É sempre a gente buscar captar a mensagem, porque às vezes eles não vão trazer pronto. Não só eles, tá, gente? Esses tempos atrás eu tive há um ano, maio do ano passado, vai fazer um ano, eu tive uma pequena crise, assim, uma angústia, e eu não sabia explicar o que eu tava sentindo. Eu só sabia que eu não tava bem. Então, imagina, se a gente ainda tem esses momentos, pensa as crianças, né? Então, às vezes, a gente não tem tanta clareza. Às vezes, a gente nem tem clareza do fato exatamente. No caso, ele sabia, que era a nota da prova, né? Às vezes, a gente não tem tanta clareza do fato. Eu lembro que eu cancelei uma gravação num estúdio com a Band, em São Paulo. E eu tinha que ir, voltar e ficar o dia inteiro gravando e tal. Mas eu tava me sentindo tão mal, e eu ponderei, briguei comigo internamente um tempão, porque se fosse físico a gente simplesmente desmarcava, né? Porque você tá, sei lá, com dor de barriga, com enxaqueca, Mas quando não é físico, você fica, como é que eu vou desmarcar? As pessoas estão lá e tal. Mas eu não tava bem. E aí, aquela respirada, aquela conexão com o divino, você fala, não, é pra eu não ir mesmo. Eu não vou, e aí eu desmarquei e tal. Quando eu comuniquei pro marido que eu não ia, ele tomou um susto. Porque não é normal, né? Não é um padrão. Aí ele largou tudo e falou, vamos conversar, o que tá acontecendo, né? Algo de grave aconteceu aqui, né? E eu, não sei. Aí ele começa a falar que sai. Olha que sábio, eu achei tão sábio. Porque foi. Aí eu comecei a botar pra fora e eu falei pra ele, cara, tem 3 coisas que eu quero fazer ainda esse ano. Nós estamos em maio, que é quase a metade do ano. Se eu seguir esse ano até o final fazendo o que eu fiz até aqui, eu não vou realizar nenhuma dessas 3. É isso. E aí eu chorava. Mas eu não tinha claro que era isso. A hora que eu falei que eu cheguei nisso, sabe? Aquele choro que você tem certeza que chegou no ponto, né? E aí, não, calma, vamos lá, vamos pensar o que nós vamos fazer, que mudanças a gente tem que, né, tomar, que decisões a gente tem que tomar para conseguir alcançar. Então, foi super legal, assim, foi maravilhoso. Por isso que eu falo, eu sou amiga das crises. As crises bem aproveitadas, elas são boas, né? Te levar a passar um mês lá em casa. São as crises, assim, é o mar revolto que testa a segurança do barco também, né? Sim. Então, assim, não adianta a gente ter um barco achando que ele tá seguro se a gente nunca passou por uma tempestade. Exato. Queria uma canoinha com o mar tranquilo. Não, a gente tem, mas não sempre. Não sempre. Sempre é muita coisa, né? Mas sabe que eu notei, a Mari falou que eu passei 1 mês e meio fora, né? A volta, tudo fica mais claro, né? Então, assim, como é que, por exemplo, a Mari que não se distanciou do dia a dia, como é que ela pode enxergar o que eu enxerguei 1 mês e meio fora, entende? Essa é a dificuldade, porque quando você enxerga, se detecta e é mais fácil de combater, ou então de sinalizar o caminho. Agora, quando você está quase num ciclo vicioso, é difícil você sair para analisar e tentar retornar ou mudar o caminho, né? Sim. É bem relevante isso que você traz, né? Às vezes a gente pode pensar dentro das condições de cada um, porque nem todo mundo consegue, né? Mas programar de vez em quando uma pausa, né? Um afastamento, não precisa ser 1 mês e meio. Mas de repente 1, 2 dias já faz um efeito enorme, sabe? Da gente olhar um pouquinho de fora, né? Agora, isso talvez a gente precise de condições, talvez a gente precise de apoio para conseguir. Agora, meditar talvez nos dê esse distanciamento. Porque se a gente conseguir, no momento que as crianças estão na escola, meditar de verdade, entrar em conexão profunda, né? E conectar realmente, sabe? A gente sai e volta. Quando a gente medita de verdade, a gente não fica no mesmo lugar. Então é como se a gente fizesse uma pausa e talvez a gente consiga voltar com um olhar diferente, olhar, né, de uma forma... Eu faço isso em alguns dias. Tô orando pouco. Cara. Tô orando pouco. Não, tô brincando. Mas tem que orar mais. São 3, né, Mari? Também não se cobre tanto.
A cobrança é muito ruim, né? A gente tava conversando sobre isso. Não se cobre tanto, Eu tava falando com a minha homeopata. Que eu falei que às vezes eu explodo com as crianças. Num grau, assim, absurdo. E porque eu vou segurando. E aí eu vou num ápice que nem eu entendo porque eu cheguei. E aí, ao mesmo tempo, a terapeuta do Joaquim, em uma sessão comigo, ela falou que eu sou uma mãe Rex. Quando chega num nível de estresse, a mãe Rex devora os seus filhotes. Não, eu saí super bem de lá. Foi assim, nossa, eu saí ótima. Ai, meu Deus! Aí... Provocou! O estúdio está em choque. É isso. E aí, eu dou esses ápices de estresse. E aí, na minha mente já vem, devorei um. Emocionalmente devorei. E aí, falei, caraca, traumatizei a criança pro resto da vida. Aí, aquela culpa vem, aí minha cabeça já começa. Caraca, pra que eu fiz isso? Porque aí eu começo, eu não admito chegar nesse ponto com eles. Aí já vem a culpa. Aí você se devora. Caraca, pra que eu fiz isso? Aí eu viro perdão. Aí quando eu peço perdão, eu falo, caraca, ainda tô ensinando eles a perdoarem. Aí daqui a pouco eles estão num relacionamento completamente abusivo, que a pessoa vai e maltrata eles, daqui a pouco pede desculpa. Que a gente não entende. E aí depois pede desculpa e eles vão ter que aceitar, porque eles vão entender o quê? Minha mãe faz isso comigo, então a pessoa também me ama, porque minha mãe fala que me ama. E aí eu já começo, caraca, eu tô traumatizando eles pro resto da vida, porque além do negócio, eles vão ter traumas da vida. E aí eles vão, daqui a pouco, estão num relacionamento possível, eu vou ficar desesperado porque eles estão num relacionamento possível. Aí minha cabeça começa um looping e eu falo, caraca, eu sou uma mãe Rex, eu tô devorando meus filhos, o que eu tô fazendo? Aí minha cabeça não para, assim, aí eu chego... E quando o Fih não tá em casa, que essa questão foi quando... Isso tudo aconteceu quando ele não tava. E aí eu liguei pra ele, e aí você vomita, né? E ele, amor, calma. Eu, não, calma como? Como que eu vou ter calma? Eu acabei com a criança. Ele, amor, acontece. Não, isso não acontece, isso não pode acontecer. Eu não posso ser assim com as crianças. Eu não posso ter eu não posso ser tudo tranquilo e do nada eu e grito e obrigo a criança a fazer uma coisa. Aí depois eu começo, porque isso foi um momento que eu obriguei um deles. A Maria chegou no carro e falou, tem uma música que eu acho que é bobeira. Eu falei, filha, se você tem essa noção do que é bobeira ou não, nem precisa cantar. Ela, mas eu acho legal a música. E aí eu jogo aquela responsabilidade pra uma criança de 7 anos. Então você que sabe. Já com esse tom. E aí o Vicente começa, canta, irmã, canta. Aí ela... Eu quero ver, né? Qual música é essa? E o Joaquim já tá olhando... Só acendendo a fogueira. E o Joaquim já tá olhando pra ela, tipo, repreendendo total. Tipo, vai cantar, vai dar ruim. Canta, vai se canta. E aí ela, canta, eu não vou cantar. Canta, eu quero ver. Aí dá o silêncio. Ela, mas eu queria. Aí eu começo, então agora você vai cantar. Aí ela, eu não quero cantar, mas agora você vai cantar. Mas eu não quero cantar, você vai cantar. E aí eu surtei, eu fiz ela cantar. Só que ela começou a cantar a música... Isso é uma cena, isso é uma cena. Isso é uma cena. Só que ela começou a cantar a música de uma forma baixa. Ela cantava a parte boa alta e a parte que era besteira, ela cantava pra dentro. Ai, gente. Isso começou a me enlouquecer. A me enlouquecer num nível, assim, que eu surtei. E eu obriguei ela a cantar a música alta. Só que ela já tava num nível de emoção absurdo. Assim, completa. Eu acho que eu nunca vi a Maria dessa forma. E aí eu chego num ponto que eu falo, caraca. Que assim, depois de Deus, que eu creio. O Fih ama ela, mas eu acho que eu amo mais. Porque eu gerei. Não vou entrar nisso. É diferente. Não vamos nem falar disso, né, Fih? E aí... eu trago ela nesse ápice que talvez ela nunca mais tenha com ninguém. Pra que eu fiz isso?
pra que eu trouxe isso pra vida? Aí eu entro naquela de sou um Rex, eu sou horrível e blá, 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 blá. Aí minha cabeça traumatizei a criança. Aí eu comecei, filha, você quer o colo da mamãe? Eu falei, caraca, tô piorando, porque aí você quer o colo da mamãe, tipo, pedir perdão, ela tem que perder. Aí já começa, nossa, ela vai entrar daqui a pouco num relacionamento abusivo. Não. Tudo bem, ela tem 7 anos, mas quando ela casar. E aí minha cabeça, estourando, e aí eu falo, caraca, o que tá acontecendo? Aí eu falo, filha, você quer meu colo? Não. E ela não conseguia falar de chorar. E a música, no final, a pior parte, não tinha nada de besteira. Olha isso. A besteira era uma meia suja, sei lá. Vovó tem uma meia suja, era a música. Era alguma coisa assim. Não tinha nada demais. É mesmo? Eu pensei que tinha um... Não tinha nada demais. Kika, e mesmo Kika. se tivesse. Eu já pensei que era um Não, negócio... a besteira deles é cocô, xixi, alguma coisa assim. Enfim. Aí piora mais ainda. Porque antes a música tivesse algo ruim. Sim. Porque aí você vê que você não deu nem tempo de saber o que era, né? E nem dei oportunidade. Ainda obriguei ela a fazer. E aí eu começo. Filha, perdão, porque a gente não tem que obrigar ninguém a nada. Eu só tenho que obrigar vocês a comer e a tomar banho. Aí deixo bem certos pontos fixos. De resto, ninguém tem que te obrigar a nada. Aí minha mente já começa, caraca, eu tenho que direcionar ela pra coisas que eu fiz e que não são reais. E que não são fatos que ela tem que aceitar na vida dela. Sim. Porque daqui a pouco, se alguém obrigar ela a fazer, ela vai fazer. Entende? Se ela entende que eu obrigo e ela tem que fazer, que educação é essa? Ela vai entender que aí minha mente... Blá, 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 blá. Enfim, e aí eu enlouqueço. E no final é claro que ela quer ser acolhida. E aí no final ela fala, mãe, eu quero seu colo. É claro, sabe? E eu já tô com aquela emoção de eu sou a pior mãe do mundo. Na minha mente tá o quê? O dinossauro engolindo a criança. Só isso que me vem à mente. A cena agora tem título e já tem a vinheta. O sketch tá pronto. Né? Vai chamar Mama Ria. Que seria cômico se não fosse trágico. É né? desesperador. Mas deixa eu falar uma coisa, Mari. Assim, eu te ouvindo falar tudo isso, primeiro eu quero dizer que nos sentimos representadas. Eu e geral. Porque é muito comum esse nosso diálogo interno. De fiz um negócio que eu não devia, meu Deus, agora tem essa consequência, por causa, inclusive, do excesso de informações que a gente absorve, agora a gente sabe muita coisa, né? E a gente fica nessa doideira, né? Mas, assim, eu queria dizer que você é o Rex mais maravilhoso que existe. Viu? Eu tenho um lacinho. A mãe Rex mais maravilhosa. Não só pelo lacinho, mas você é tão gente de verdade, você é tão genuína e você quer tanto acertar e fazer da melhor maneira que isso é inspirador, isso é lindo, isso é lindo. Pra mim isso é algo que me faz te admirar muito desde o começo, desde sempre. Você tá usando a tática, né? Eu tô me acolhida pra ela começar. Você tá usando a tática. Acompanhar pra depois gente, conduzir. É porque eu sou colérica e eu tô entrando na onda dela, eu tô assim, ó. Não, e eu tava total falando verdadeiro, agora eu tô assim, tô? Eu que tô aqui, tô? Tô usando, eu vou ter que fazer talvez eu curso esteja, urgente pra ver quem tá fazendo isso Eu ia chegar depois. Mas daí você parte do pressuposto que é manipulatória a relação, e não é. Mas poderia ser. Tem gente que usa para. É um perigo. Você sabe que a PNL sofre um preconceito enorme por causa disso, né? Ah, é? De pessoas usarem para manipular. Ela é usada muitas vezes no contexto de vendas, sabe? Só que aí se você usa para manipular, porque é uma ferramenta. Verdade. Você pega a faca e mata o outro, a faca é ruim. Verdade. Você pega a faca e corta para comer o negócio, a faca é boa, entendeu? A faca em si não é boa nem ruim. A PNL tem disso. Tem disso. Se você usar como um processo para manipular o outro, e aí a criança sente, ela saca, e daqui a pouco não funciona mais. Por isso que eu falo, a gente começa pelo fazer. Eu vou fazer dessa forma, porque tem essa formulinha que funciona. Mas se eu não mudar o ser, se o meu ser não for de uma essência potente, genuína, de realmente querer o bem do outro, não. Até a página 2, depois não funciona mais. É louco o bagulho. Eu tava brincando, tá? Mas eu concordo com você, ela é a Rex mais charmosa que existe. Não, mas sabe onde eu ia chegar? Fofos. Sabe onde eu ia chegar? Eu ia chegar que, assim, metade das mães que sentiram-se representadas por você, como eu também senti em algum momento, não tem coragem de falar sobre isso assim. Isso eu acho incrível em você. A outra metade fala assim, mas é isso mesmo.
É a vida, cada um é de um jeito, eu faço o que eu dou. Ninguém morreu por conta disso. Ninguém morreu, tá todo mundo aí, entendeu? E a outra metade vai me denunciar. Tô brincando. Não, só tem 2 metades, Mari, para. Não vem com... Sabe? Então, o que eu vejo em você é você olhar pra tudo isso com honestidade, é ter coragem de verbalizar e de falar sobre tudo isso e mais. E eu quero fazer alguma coisa com isso. Eu quero ser melhor, eu quero mudar alguma coisa se eu conseguir. Eu quero... Tem alguma ferramenta? Tem algum recurso? Tem alguma chave? É isso que eu vejo em você. Eu acho fantástico. Eu acho que se todo mundo na vida encarasse assim as próprias dificuldades, o mundo era outro. Era muito melhor. Sabe? Então, de verdade, te admiro muito. Obrigada. E acredito do fundo do coração que tem coisas importantes a serem vistas, do tipo... Uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Cada vez que você escutar vozes dentro de você separá-las de ladinho e falar assim, tô te vendo. Essa parte que tá falando isso pra mim, eu estou te vendo. Me deixa. Porque às vezes a gente silenciar, a gente vai conseguir conectar de verdade com o nosso coração. E às vezes a gente não precisa fazer nada. Você fez alguma coisa que você achou inadequada? Para. Não queira fazer a coisa adequada. Porque às vezes é uma ponte entre fazer o inadequado e fazer o adequado. Vamos chamar assim. Não sou muito fã de certo e errado, sabe? Porque tudo depende, né? Então eu fiz uma coisa que eu não queria. Já percebi que eu mandei mal. Ao invés de tentar fazer o que eu queria, cara, às vezes o caminho é longe. Só não faz mais nada. Que é o meio do caminho. Porque às vezes eu vou tentar chegar lá e aí eu não consigo porque tá longe, aí eu faço outra coisa inadequada, daí eu fico... Então, assim, fiz uma coisa que eu achei que foi muito inadequada, tenta parar. É um desafio pra nós, muito animado. A gente consegue mudar o temperamento da pessoa? Nem é essa Tenta proposta. parar. Não, tô brincando, é porque eu tô pensando na minha mente colérica. Tenta Sim. parar. E você sabe da onde também que eu queria trazer esse diálogo todo? É um padrão, né? E assim, o que fizeram com a Marianinha? Mãe, isso é pra você. Lide com essa, né? Né? Aí se você for... Brincadeira. Se a gente for nessa linha de raciocínio, o que fizeram com a mãe da Marianinha quando era uma pequenininha? E aí diz minha mãe... Essa é pra... O que fizeram com a avó da Marianinha quando era pequenininha? Diz minha mãe que se a gente continuar assim, chegamos na Eva. É verdade. Chegamos na Tá aí o problema. Sabe? Achei. Não é procurar culpados, né? Não é sobre isso. E aí esses dias eu tava falando numa palestra, né? Eu falei, gente, esse negócio de estudar pra ser mãe, ninguém estudou pra ser mãe, estamos vivos até agora, né? Nem Eva, que foi a primeira mãe, não estudou pra ser mãe, tá aqui, estamos todo mundo aqui. Eu falei, mas no fim, um filho matou o outro. Acho que ela precisava ter estudado pra ser mãe. Era melhor ela ter estudado. Aquela sacada rápida, assim, que me veio. Eu falei, opa, mas um filho matou o outro, ela precisava estudar pra ser mãe. Talvez tivesse mudado a história, né? Então, a gente precisa olhar pra isso. Eu acho que muito do que você fica em looping é que você sabe o quê e não sabe o como. Aí você sabe o quê e vai por tentativa e erro. Aí você vê que não deu certo, vem outro negócio na sua cabeça. Então, abre a caixa de ferramentas, amplia o molho de chaves. Eu vou fazer a PNL, né? Fica tranquilo. Porque é por aí, sabe? Você vai ver o alívio que dá, você saber o que fazer. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. Agora eu sei o que fazer, né? Então, assim, e quando não souber, tenta parar. Tenta parar. Fala assim, opa, deu ruim. Vou fazer mais nada agora, não. Toma uma água, toma um chá, faz um chá. Eu uso o chá pra isso, sabia? Tem de tudo. Tem um chá que chama Patience. Paciência, o chá de paciência. Eu falei, vou fazer esse que eu preciso, né? Não, vou viver com ele. Ver 2 quilos. Até gaguejei, tão nervosa que eu fiquei. Tomar de manhã, de tarde, de noite, igual homeopatia. É, que se a gente for entrar, né, na minúcia do seu relato, tem tanta coisa ali que você mesma já viu. Por que eu fiz a menina cantar? Por que eu não perguntei logo? E só pra gente pegar uma coisa pra não deixar passar. Ela vir e querer falar pra você é maravilhoso. Seja a besteira que for, escute. Nisso a gente não tem o que falar. Né? Os 3, eles são bem... Tudo. É lindo. Tudo. Mantenha E é uma coisa que eu acho... Não, eu acho que isso deixa... Que a gente descubra por fora, sabe? Não, talvez. Mas isso é uma coisa que me deixa feliz na nossa relação com eles. É lindo. Assim, é como se a chama do... Tenta. Fique acesa. Porque, assim,
Eles têm essa confiança na gente. E eles às vezes vão chegar numa fase adolescente que eles vão descobrir coisas, sabe? E aí, se a gente tiver dado espaço para isso sempre, inclusive nessa fase, eles vão trazer. Se a gente começar a não dar espaço agora, nessa fase, pode ser que eles não tragam mais. Uhum. A Maria ontem, ela tava... O Felipe tava tomando banho, e aí ela veio assim, e tava eu e Celinha na cozinha tomando chá. E aí ela veio assim, ó. Aí eu falei, nossa, filha, a tentativa é de choro ou não? Aí ela já começou a rir, porque eu não tava descendo nada. Aí ela, é que eu não dormi, eu tô com medo de você brigar. Aí eu falei, a mamãe já disse que você não precisa ter medo da mamãe. Eu já te disse isso. Eu não vou brigar. Lógico, o trauma da criança. Eu não vou brigar com você. Eu já te disse isso. Aí ela, tá bom. Aí eu abracei ela, eu falei, você tá com sono? Ela, tô, mas eu não consigo dormir. Aí a Celinha tava comigo e a Celinha dormir com ela. Aí ela, vamos lá que eu vou fazer você dormir. Aí ela ficou agarradinha comigo, aí ela me deu um beijo, aí falou, te amo. Aí foi dormir. E foi tranquilo, assim. Uhum. Mas... volta e meia, essa é a frase. Mãe, eu quero te contar uma coisa, mas eu tô com medo de você brigar. Uhum. Aí você pode contar que a mamãe não vai brigar. E o Vicente é a mesma coisa, ele fala assim pra mim, eu fiz um negócio, você vai brigar? Aí eu já... Por um lado é bom, porque eu já me preparo a não brigar. Uhum. Porque eu já falo, caraca, eu tô brigando. Uhum. Aí eu já respiro e falo, não, a mamãe não vai brigar. Às vezes eu falo assim, depende. Aí, porque o Fih, desde que o Fih foi, e é isso, assim, são muitas caixinhas. Uhum. Eu sempre falo isso lá em casa, assim. E a dinâmica muda muito, né? Sou eu e o Fih. Por mais que ele esteja trabalhando, o Fih é um pai muito presente. Uhum. E ele, lá em casa, ninguém substitui ninguém. Então, o papel do Fih é o papel do Fih. O meu papel é o meu papel. E cada um deles tem o papel deles. O Joaquim não substitui o Vicente não substitui a Maria não substitui o Joaquim. E isso sempre é muito claro lá em casa. Então, quando uma peça sai, não tem substituição. Faz muita diferença, né? Não tem como a gente tapar com a peneira. Não dá. Não dá. Então, assim, desde que o Fih saiu, o Vicente nunca aconteceu, ele começou a fazer xixi nas calças. Uhum. E nem ele entende o que tá acontecendo. Ele tem 4 anos. Uhum. E eu comecei a reparar isso. Toda vez que o Felipe chegava, aí o Felipe passava, sei lá, 24 horas. Ele ficava 24 horas sem fazer xixi. Felipe ia embora. Mas era assim, automático. E aí, diante disso tudo, esse 1 mês e meio, na última semana do Fih, o Vicente falou assim pra mim, mãe, preciso fazer xixi. Só que a gente tava chegando no carro. E aí eu falei pra ele, vamos fazer, tem uma garrafinha. Botei as compras rápidas, entrei no carro, virei pra trás. Falei, filho, vem pro banco da frente pra mamãe te ajudar. É legal ficar aqui, eu faço aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí abri a garrafinha. Quando eu fui colocar a garrafinha, o xixi começou a sair. E aí eu tentei segurar com a mão, óbvio, xixi no carro todo. E aí eu fui tentar colocar a garrafa. Ele se mexeu, a garrafa caiu no chão. Ai, Senhor! Nada tão ruim que não possa piorar. E aí você pensa, você tá 1 mês e meio com a criança fazendo xixi nas calças. E esse ápice acontece. Óbvio que eu fui mamãe Rex, óbvio. Devorei a criança no carro. Aí minha mãe ainda brincou comigo, o Espírito Santo foi pro banco de trás. Eu falei, não, ele voltou pro supermercado, porque o negócio foi tão ruim que ele não quis nem ficar no carro. Assim, não foi um ápice igual o da Maria, mas eu gritei, falei, caramba, não sei o quê. E ainda falei, vai mijado! E comecei a dirigir. E ele foi mijado até a casa da minha mãe. Ai, e aí depois eu falo, caraca, não foi culpa dele. Não é uma coisa que ele vira e fala assim, vou sacanear minha mãe, vou mijar o carro todo. Sabe? Sim. E aí eu, como a estrutura, o pilar da casa, porque o Fih não está, tenho essa atitude. E aí isso me enlouquece.
Porque assim, ainda mais com o Vicente, que eu sou muito tudo bem. Vi, tudo bem, acontece. E eu tenho sido assim com o xixi na calça. Às vezes eu respiro fundo pra falar, porque me enlouquece. Eu perguntei 20 vezes, quer fazer xixi, Vi? Não, mãe, obrigado. Quer fazer xixi, Vi? Não, mãe, obrigado. Quer fazer xixi, Vi? Não, mãe, obrigado. Aí dá 2 segundos, ele, mãe, o xixi tá inteiro nele. Aí eu respiro e falo, tudo bem, Vi, vamos tomar banho. Porque eu sei que é uma coisa inconsciente. Sim. E a primeira noite que eu voltei, ele acordou de madrugada e foi no banheiro. Incrível como o inconsciente, ele trabalha... É, o emocional. E você sabe que tem explicação? Resta saber se vocês querem. Tem explicação de... Nem sei. Ai, meu Deus. Não sei. Já acabou? Você dá a explicação, tô brincando. Tô brincando. Tem, gente. Tem. É óbvio que teria que, né? Numa análise mais profunda. Mas numa análise rasa, né? Uma hipótese é que a enurese vem a partir do medo. Então... Lógico, uma mãe Rex dentro de casa... Aí ele sente medo e acaba não conseguindo se conter. E quando talvez o pai está, tem essa figura de que segura a onda, que acalma, que protege ali e tal, entende? Agora, mas uma coisa que eu queria também trazer, importantíssima, Mari. Vem raiva, né? Vem surtos de raiva. Eu vou falar de mim agora. Eu não sabia por que eu tinha surtos de raiva. E eu tinha. Não é só por causa do temperamento nosso, dominante. Não é só por isso. Eu, por exemplo, aproveitava quando alguém sacaneava comigo no trânsito para extravasar a minha raiva. Quando eu tinha razão... Saiu uma buzina agressiva, saiu uma agressividade, sabe? Às vezes não abria o vidro que eu tinha medo, falava, vai que é mais louco que eu, né? Mas aquilo era um extravasar, às vezes até desproporcional ao fato. Mas eu tinha razão, então eu podia colocar aquilo tudo pra fora. Mas por que eu tinha toda essa raiva? E é aí que eu acho que é o ponto principal da conversa. Esse é o coração dessa história toda, sabe? Porque você é uma pessoa incrível, maravilhosa, amorosa, do bem, sabe? Temente a Deus, uma pessoa que só quer acertar. Da onde vem os surtos de raiva? Por isso que eu falei da Marianinha, né? E na minha história, eu tinha... motivos para ter raiva. Eu contei um pouquinho para vocês no almoço. Eu tive uma história difícil. E todos temos uma história difícil de um jeito ou de outro, vamos combinar, né? Mas eu tinha muita raiva acumulada, guardada. Raiva que muito eu não pude expressar, eu não pude pôr para fora. E boa parte da vida, eu assumi um lugar de justiceira. Não vou liberar este perdão porque não é justo. Ele fez tudo que ele fez e vai agora ainda viver bem com todo mundo. Eu não vou deixar. Então eu ficava com essa raiva. E essa raiva, na minha história, tá? Porque eu não sei qual foi a tua história, da onde isso vem. Mas eu tô contando da minha porque talvez você faça alguma conexão aí e de repente isso faz sentido pra você. E até pra alguém que tá nos assistindo, né? Porque são processos que eu não sabia que funcionavam assim. Aquela raiva que eu tinha de perdões que eu não conseguia, não é que eu não queria, eu queria. Mas eu não conseguia liberar, consumiam a minha paciência, a minha energia vital. E aí, num gatilho, que fosse uma situação gatilho ali, e aí eu tinha razão, era legítimo sentir raiva, aquilo vinha, e às vezes desproporcional ao fato, com quem não merece, porque a criança tem culpa, mas acontecia. Então, esse era um processo que eu vivia. E não foi de um dia para o outro, mas a hora que eu consegui entender. E aí as camadas foram saindo, né? Eu contei pra vocês, através de técnicas, não de saber que eu precisava perdoar. Saber eu sabia, querer eu queria, pedir eu pedia. Mas eu precisei de método, eu precisei de técnica, eu precisei fazer meta-espelho lá da PNL, sentar na cadeirinha, viver aquilo lá. Eu precisei fazer pressupostos da PNL, ir pra cá, ir pra lá e pensar assim, pensar assado. Ser conduzida, guiada no pensamento para conseguir ir tirando camadas desta relação, até que agora mudou completamente. E quando muda, a gente sabe que mudou, a gente sente que mudou, porque muda completamente a gente, né? E aí a gente vê que tem uma paciência, e aí a gente vê que para de ter os surtos, e aí a gente vê que... Então, às vezes, é de uma coisa nada a ver que isso vem. Às vezes é de uma coisa na linha do tempo tão distante que a gente nunca vai imaginar que aquilo lá tá refletindo nisso aqui, sabe?
Então, o meu convite nesse caso, assim, sabe, para todo mundo que se identifica com isso, é a gente olhar mesmo para nossa própria história, porque aquilo que a gente não conseguiu resolver consome nossa energia vital. E consome nossa energia vital, fica aquele diálogo interno doido, né, que a gente não consegue nem se conectar às vezes com Deus nem com o outro, porque a gente tá ali perdida no próprio, né, embaralhamento mental. Eu acho que quando você fala assim, eu não me vejo não vem na minha mente nenhum trauma, assim, do que eu passei com alguém, sabe, assim, minha mãe, te tirei dessa, hein, meu pai, enfim, mas eu vejo uma autocobrança, sabe, assim, mas eu acho... vem de algum lugar, né? Aí, Felipe, obrigada. Então, mas eu vou chegar lá, porque não me deixaram concluir, é a primeira vez na vida que eu fui cortada. E aí, eu acho que, e isso é uma coisa que eu enxerguei através do Joaquim. Toda vez que me entregavam, até hoje um pouco, né? O Joaquim, qual era a frase que a gente escutava? Ele é perfeito. Nossa, ele é perfeito. Ai, como é bom ficar com essa criança, ele é perfeito. E o Joaquim tem a mesma autocobrança que eu. Sim. E eu acho que eu passei a minha infância. Mas não, o Joaquim não tem autocobrança. A gente cobra muito do Joaquim, então ele desenvolveu uma autocobrança. Então, assim, mas eu acho que também ainda tem isso. Assim, aonde a gente, até na escola, assim, a gente já passou por situações que falavam, ele é o aluno exemplo. Cara, ele não é o aluno exemplo, porque ele também é falho. Só que quando... pesado, né? Só que quando você cresce, e eu me vi muito, e não é culpa das pessoas, porque é uma delícia você entregar uma criança e falar, nossa, ela é incrível. É só uma criança que tem um comportamento tranquilo, que sabe brincar, que sabe... Não que eu tenha todas essas qualidades quando eu era criança, mas assim, eu lembro muito disso. E eu lembro até que uma vez uma mulher falou assim, ai, você é muito linda, sabia? E eu lembro da minha resposta. Por isso que me vem tão à mente tudo isso que eu tô te falando, porque eu lembro que eu falei assim, eu sei. Porque muita gente me falava. Não porque eu me achava, porque eu era uma criança. Eu não tinha esse entendimento. E eu sei porque quando me vem, eu lembro de como eu me sentia. O eu sei não foi porque eu me sentia bonita. Foi porque me falavam. Sim. Eu tenho essa... Parece que eu volto a viver aquilo. E ela acabou comigo. Ela era uma adulta. E ela acabou comigo. Ela falou, nossa, que menininha arrogante, não sei o que, nanã. Que coisa horrível, né? Você elogia a pessoa, só que você não espera que ela se sinta bonita. Não, você só quer... eu acho que eu tinha, tipo, 7 anos, 6 anos. Foi alguma coisa assim. E por que eu respondi aquilo? Porque era uma coisa que eu escutava, sim. Não era uma coisa que eu sentia. Se você sentisse também, né? Se sentir bonita. Mas eu acho que eu não tinha... Quando eu volto àquela memória, eu não tinha essa consciência ainda. Entende? Eu só estava acostumada a ouvir. Exato. E eu tenho muito essa autocobrança. De ser perfeita, de dar conta de tudo. Ainda mais que hoje, eu acho que a gente, nesse mundo de rede social, a gente vê mulheres... Só tem Mulher Maravilha, dá conta de tudo, ela tá linda, ela não sei o que, ela nanana. E a minha mãe, pra mim, ela sempre foi uma mulher que deu conta de tudo. A minha mãe, ela... Não é! E foi o que eu tava te falando hoje no almoço, que a gente troca, né? Você não pode ser assim, você também não sei o que, nanã. A minha mãe, pra mim, sempre foi uma inspiração. Minha mãe sempre deu conta de 3 filhos, ela sempre trabalhou fora, ela sempre fez isso, ela sempre fez aquilo, ela dava um jeito, mas ela fazia. Ela fazia acontecer. E até hoje ela é assim, né, amor? Assim, às vezes eu falo pra ela, ai, não dá. Mas ela vai dar um jeito, ela vai nisso aqui, ela vai nanã, sabe? E faz dar. Então, eu acho que hoje ela tá se permitindo não fazer. Mas enfim, tirando o foco dela, voltando a mim. Eu me vejo muito assim. Essa autocobrança. Eu acho que muito pela personalidade que ela sempre foi pra mim, desse exemplo. E sempre fez isso com maestria. Mas a gente não é igual. Lembra que o Joaquim estava se comparando com os melhores da turma? Né? E tem mais uma coisa importante aqui que a gente precisa fazer. E que quando a gente consegue fazer, a vida muda. A gente precisa tirar nossas mães e nossos pais do pedestal. Não são perfeitos. Erraram pra caramba. Assim como nós erramos pra caramba. Assim como os pais deles erraram com eles pra caramba. E fizeram o melhor que puderam. Sim. Honramos, agradecemos, somos muito, 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 né, gratos por tudo que nos deram e por tudo que fizeram.
mas reconhecemos a sua imperfeição. Olhamos para eles, né, como seres humanos, como seres falhos. E que fizeram isso com a gente, sim. Com a melhor das intenções. Mas a minha mãe nunca deixou de pedir perdão. Isso é uma coisa Tem também problema, muito... Ela Mari. nunca deixou... Não, sim. Sabe, assim? Mas ela nunca se deixou achar que era perfeita. Eu acho que é uma coisa muito da gente também. Beleza, mas assim, não é... Você se colocar o rótulo, né, de que até rótulos bons fazem mal. Sim. Entende? Que foi o que a gente tava conversando hoje no almoço, e foi o que eu te falei, que uma vez eu liguei pra ela, falei, ninguém sabe cuidar de mim. E eu tava muito doente. Assim, eu tava com uma sinusite, eu não conseguia dormir já 3 noites, e os 3, e eu já tinha conversado isso com o Fih, porque ninguém sabe cuidar de mim, as crianças não estão nem aí, eu tenho que continuar fazendo as coisas, não sei o que, nanã. E ninguém sabia lidar com isso. E aí a minha mãe ela falou, você não deixa ser cuidada. E aí fica aquele... Ops, né? Que é isso. E eu acho que esses rompantes, eu vejo muito como isso. É o que você falou. É tentar achar o caminho, mas sem conseguir, como se tivesse uma neblina. Então, assim, eu sei que o caminho tá ali, mas com a neblina eu não consigo ver. E aí... Eu tô tentando, até uma hora que, como eu não tenho o caminho, vamos voltar. Então, sob neblina, use luz baixa. Se tiver muita neblina, para. Sim. Não continua sem ver o caminho, né? Para, respira, porque quando a gente para, a neblina não é permanente, não existe neblina permanente. Ela passa, não é? E aí a gente segue. Devagarzinho. Né? Eu lembro uma vez que eu estava numa situação de bastante estresse, ansiosa com uma decisão, assim, né? E eu precisava de uma resposta do outro. Então, eu tinha feito já tudo que eu podia e estava só na espera, agoniada, doída, né? No diálogo interno e tal, não sei o quê. Aí eu liguei pro meu irmão, que é fleumático. Coléricos e fleumáticos se dão bem, né? Se dão, né, amor? E eu liguei pra ele, e falei assim, tô precisando escutar um fleumático. Aí ele deu risada, falou, por quê? Falei, não, porque eu tô numa situação assim. Aí compartilhei com ele, né, tudo que tava acontecendo e tal, e eu tô muito ansiosa, e putz, se isso der certo, vai ser muito legal, eu tava assim, sabe, era uma coisa que eu achava que poderia colocar num outro patamar, né, e tal, e não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas você já fez tudo que você podia fazer? Falei, já. Falou, existe alguma coisa que ainda tá, né, pra você, que você possa... Falei, não, já fiz tudo. Ele falou, então é só esperar. Eu, como é que faz isso? Só esperar, né? Ele falou, eu sei que falar isso pra você, assim como pra Larinha, que é minha sobrinha, né, de 5 anos, é o mesmo que dizer, sofra, sabe? Eu entendo. Ele falou, mas, Isa, cara, se você já fez tudo, cara, só espera, né? Numa tranquilidade assim, né? Eu fiquei olhando, eu tava pelo telefone, mas sabe quando você imagina a pessoa assim e fala... a gente tem muito que aprender, né? Um com o outro, né? Um com o outro. Não é por acaso que a gente tá junto, não é por acaso que a gente é irmão, não é por acaso que vocês são um casal, né? Sim. A gente tem muito a aprender, né? Com... Equilíbrio, né? É sobre isso. Eu pego mais um gancho, que aí eu penso, mas eu não fiz de tudo. Que é essa cabeça, né? Do colérico. E aí é mais um julgamento. Eu não fiz de tudo. Eu não busquei ajuda para sair dessa situação. Ô Mari, se você não tivesse buscado, você não tava nem aqui. Vamos deixar o chicotinho de lado? Abandona o chicotinho, que esse chicotinho tá muito feroz, gente. Passado, né? Toda hora, né? O tempo inteiro. Não, gente, bota esse chicotinho de lado. O Fih sempre fala isso, ele fala, amor, e é muito bom viver, principalmente o cristianismo com o Fih. Porque ele fala, meu jugo é leve, meu fardo é suave. É isso que o Senhor fala pra gente, né? Sim. Ele veio exatamente pra isso. E o quão importantes são esses momentos de se derramar. Sabe? É onde eu me sinto... Vou começar a chorar de novo. Mas é onde eu me sinto amada. É tão lindo. Sabe? Eu sinto assim. Deus, assim, me pegando no colo.
e falando, calma, filho. E isso é muito bom, assim, esse amor que ele derrama, sabe? É um olhar de, assim, a sensação que eu tenho de Deus, de Jesus, do Espírito Santo é, eu tô aqui. Sim. Eu tô aqui. E todas as vezes que eu tenho esses ápices, essas minhas crises, ou que eu explodo com as crianças, que, gente, só contei explosão, mas eu não sou sempre assim, não. Mas todas as vezes que eu tenho esses ápices aonde ele é o único que poderia apontar o dedo e falar, você tá toda errada. Ele é o primeiro a me botar no colo e fazer aquele cafuné delicioso na cabeça, acalmar, me fazer respirar e falar, é daqui pra frente, vamos juntos, sabe? E ele tá te ensinando a fazer isso com você, fazer isso com você, sabe? Se abrace. Lembra que tem uma Marianinha aí dentro, sabe? Que precisa de carinho, precisa ser acolhida, que não é perfeita, né? E que é tão intensa, tão verdadeira, tão genuína, que quer acertar, que quer dar o melhor. É tão admirável. Abraça ela, pega ela no colo. Pega ela no colo. Saiba que quando rolar uma explosão ou uma inadequação, não foi a Mari adulta, foi a Mari pequenininha. Porque quando a gente tem alguma coisa não resolvida emocionalmente, e isso vem à tona, é a Izinha que assumiu, sabe? É a Isa de 5, de 12 anos. Às vezes eu tô batendo boca com uma criança de 7, de igual para igual. Porque é a Izinha que assumiu, né? E aí eu tenho que falar com ela, cuidar dela, botar ela no colo também, sabe? Não, eu não quero bater nos meus meninos daqui de fora, por que eu bato tanto nessa menininha minha aqui de dentro? Sabe? E quando eu bato na minha menininha aqui de dentro, no fim das contas, eu acabo agredindo os de fora também. Eu preciso primeiro aprender a amar essa menininha aqui, a cuidar dela, não ser tão exigente com ela, porque à medida que eu conseguir amar essa menininha aqui, é dessa forma que eu vou conseguir amar os meus filhos. Entende? Então, baixa o sarrafo com ela, pega ela no colo, aceita, acolhe. Quando ela errar, você fala, Mari, isso. Não precisa ser tão severo, sabe? Ei, tô te vendo, menina. Aconteceu de novo? Sabe? Aconteceu de novo. Vem cá que eu vou te dar um abraço apertado. Acontece, né? E a hora que a gente consegue se dar o colo que a gente precisa, né? É isso também que transborda fora. Mas eu fico tranquila porque você busca, né, as suas ajudas, as suas curas. Então, assim, é só processo. Mas é admirável como você coloca isso pra fora e inspira e ajuda tanta gente. Minimamente as pessoas falam, nossa, não é só comigo. Porque, amiga, todo mundo passa por isso. Fique em paz. Em maior ou menor grau, em formatos assim ou parecidos, todos passamos, né? Todos temos as nossas dores. Mas eu acho que é lindo ver isso. O quanto o Espírito Santo, ele vai trabalhando para essa transformação. Uma vez eu escutei que a mudança, você pode ir e voltar para o mesmo lugar. Mas quando a borboleta se transforma, ela não tem como voltar a ser lagarta. Não volta mais. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente, né? E é isso que eu falo, assim, eu tenho certeza que a gente vir aqui não foi à toa. Não é. Sabe? É o Espírito Santo também trazendo um novo olhar. Trazendo um acalento, novas maneiras de percepção. Sim. De tranquilizar, de calmaria, de ter aquela paz que excede o entendimento. Que é quando tá aquela tempestade, aquele caos, e você tá em paz. Sim. Assim, eu acho que a gente... É especial. Eu penso assim na nossa vida, e você falando em esperar, eu já aprendi a esperar tanta coisa. Hoje em dia eu faço e falo, Senhor, agora é contigo. Tá entregue. E talvez eu tenha que passar nisso agora na maternidade. Sim. Sabe? E comigo. Sim. De ter várias etapas que eu já tenho essa calmaria, que o Espírito Santo já tocou, já mudou, e talvez agora seja o momento de transformar essa parte. Que a gente tem papéis, né? E nem sempre as competências que a gente desenvolveu em um papel, a gente consegue transferir automaticamente para os outros papéis.
Às vezes eu já consegui como esposa algumas coisas que eu ainda não consigo como mãe. Às vezes já consegui como profissional algumas coisas que eu não consigo em casa. São os papéis, né? Mas é lindo que assim, sabendo que se você já consegue em um papel, tá mais fácil de transferir para o outro, porque a competência já existe. Se ela aparece num lugar, né? Tá mais fácil. Com a consciência eu levo ali para o outro, né? Agora deixa eu falar uma coisa. Nós começamos falando do caso do Joaquim. Já fomos para Maria, já voltamos para Viajamos um monte. Vicente. Mas assim, se a gente pudesse resumir o que aconteceu, né? Vocês começaram falando que eram um pouco rígidos demais, né? Com ele, a ponto de que ele não aparecia naquele temperamento forte que ele tinha quando bem pequeno, não é? O que aconteceu? Com ele? Eu acho que a gente mudou. Conta mais. Eu vejo isso, assim. Eu acho que o Senhor, a gente fala isso, essas jesuicidências, e ele vai dando auxílio, sabe? Botando lugares para que a gente possa caminhar. E você foi um deles. Eu acho que o nosso primeiro encontro... Eu lembro, a gente estava na sala do recreio. E eu lembro como tava. O Vicente estava na barriga, no forninho. E a gente não queria que certas coisas acontecessem como foi da primeira vez, sabe? Então, eu lembro que a gente se falou, e eu acho que é isso, acho que cada vez que a gente se encontra, sabe? É como se abrisse uma janelinha, para que a gente compreenda o próximo, sabe? Para que a gente olhe, porque é muito o que eu falei, o que eu entendo, é como se eu mudei e eu tô mais madura, agora eles vão ter que me aturar, porque eu mudei. E se eles não entenderem que eu mudei, vai ter que ser goela abaixo, e não é. Eles são crianças, foi o que você falou, assim. Sim. Se a gente mudou, então tá. Então agora eu vou aprender a como lidar com eles. E eu acho que a gente tem muito isso de... Não vou aprender como lidar, eu mudei, eu tô... Pronto, agora eles já pegam o gabarito, que eu já sei. Nossa, eu tô muito mais e madura. E a gente esquece que tem os processos deles, né? Mas sabe que de fora, vendo de fora, pra mim, foi um negócio muito impressionante o que vocês fizeram. Porque aquilo que eu comentei, às vezes eu via o Joaquim um pouquinho apático, assim, nas fotos, um pouquinho, né? E em pouco tempo, vocês pegaram um pouquinho de conhecimento e fizeram um trabalho tão doido que ele começou a ficar radiante nas fotos. Era nitidamente diferente, sabe? E foi muito gratificante ver como vocês, com muito pouco conhecimento, já fizeram mudanças tão aparentes, deu pra ver, sabe? Então, assim, é muito especial isso. É outra coisa que eu falo que inspira, sabe? Com tão pouca coisa, que a gente trocou muito pouco, né? E as coisas já floresceram de uma maneira muito potente, assim. Então, pra mim, assim, é algo que foi muito evidente e eu fico feliz demais de ter participado bem pouquinho, de ter sido um canalzinho, assim, não porque foi pouquinho. Vocês... foi muito pouco, a gente se encontrou muito pouco ainda. Não, mas é aquele negócio da direção ser mais importante que a velocidade. Então, assim, a gente estava indo por um caminho. A partir do momento que a gente muda a direção, a gente vai ditar o ritmo, mas a direção, ela foi mudada porque a gente teve aquele encontro, você abriu o caminho pra gente realmente conhecer o coração do Joaquim. Obviamente, a gente volta pro... É quase um vício que a gente estava ali, né? De repetição, de embate. Então, assim, é um esforço que a gente tem que se dedicar para romper com isso, porque a gente está acostumado com aquilo. A partir do momento que a gente quer fazer diferente, existe um esforço para quebrar algo que estava há 5, 6 anos sendo feito. Não é da noite pro dia. Exato. É a longo prazo. Mas até me olhando assim, eu vejo que, por exemplo, esses meus rompantes... Nossa, eu tinha eles todos os dias, há 5, 6 anos atrás. E hoje em dia eu tenho casos com eles. Olha que lindo. É a mesma coisa o xixi, assim. Todas as vezes que o Vicente fez eram... Tudo bem, filho. Tudo bem. E aí, depois de 1 mês e meio... sabe, assim, não que tenha vez data. Que não foi tudo bem. Pois é. Ok, né? Mas assim, são coisas que eu olho e eu falo... Caraca, que bom. Ainda tem que ajustar, ainda tem que melhorar, ainda tem caminho a percorrer. E que sempre tenha, sabe? Eu lembro que você falou uma coisa pra mim, quando a gente se encontrou a primeira vez, e eu chorava e eu falava,
como é que vai ser isso? Essa relação, assim, eu não quero que tenha esse distanciamento, eu não quero que seja, enfim. E aí, contando, você falou assim, Mariana, não tem relacionamento que não possa recuperar. Não importa a idade. Se alguém quer, vai ser recuperado. E eu acho que eu levei isso pra minha vida. Vida, assim. Todos os relacionamentos. Sim. Sabe? Eu acho que hoje, como mulher, eu falo, não quero perder esse relacionamento. Sabe? É você se colocar num lugar de... Eu tenho falado muito isso. Eu acho que quando a gente encontra o Senhor, Ele nos chama a olhar os nossos defeitos e a qualidade do próximo. Mas com leveza. Não é apontando os nossos defeitos. É vamos juntos melhorar, ajustar, ir por aqui. Então eu acho isso muito lindo, assim. É muito singelo do Espírito Santo, mas é buscar também a qualidade do outro. Sim. Que é como você falou. Sim. Sabe? E às vezes, com aqueles que estão dentro da nossa casa, é quem a gente tem mais dificuldade. Exato. Eu falo isso, assim, eu lembro que uma vez, eu sempre falo isso com o Fih, que uma vez falaram, você é bênção pra mim no Instagram. E na hora eu senti, mas você é bênção dentro da sua casa? Eita. Seus filhos falam a mesma coisa que esses comentários? Não adianta. De nada vale. De nada vale se você é bênção fora de casa. E dentro da sua casa. É a mesma percepção. Sabe? Eu tava lendo um livro e ele fala os papéis, né, da família, e ele fala a mãe, que foi uma outra coisa que fez assim em mim. A mãe, ela é auxiliadora na família, né? Ela é consoladora, como o Espírito Santo. E quando eu li aquilo, pra mim foi um divisor de águas. Porque eu falei, eu não sou isso pros meus filhos. Eu não sou isso pros meus filhos. Eu sei disso. E não tem muito tempo que eu li esse livro. E eu falei, eu não quero. Eu quero ser com... Eu quero que eles tenham... Caraca, quem eu vou pedir ajuda? Quem é minha auxiliadora? Minha mãe. Eu quero que eles tenham isso. E aí é isso, assim. O Espírito Santo, ele vai soprando. Vai aqui. Tá, ajustou um pouquinho, agora vai aqui. Pra também... Porque eu acho que quando a gente aperta o aparelho, dói. Dói pra caramba. Dói. Eu usei muito tempo. E ele é tão gentil que ele vai de pouquinho a pouquinho. Ele não precisa dar o máximo, sabe? E ele vai dando caminhos. Ele falou isso comigo, aí 3 meses depois, a gente se encontra, aí você dá mais um respiro. E eu acho que é isso. É esse mover. É esse entender, nem parece a mesma pessoa que estava se julgando há 5 minutos atrás. Ótimo, que bom. Mas tem isso aí dentro também, né? E quando você falou do foco, aquilo que a gente foca no outro, é com essa parte do outro que a gente se relaciona. Aprendi da pior maneira. Mas aprendeu, tem gente que nem aprende. Por muito tempo, eu focava, por exemplo, no meu marido... O que faltava, na minha cabeça faltava, né? Na minha ilusão né? E aí ele fazia as coisas do jeito dele, pra mim não tava bom, e aí ele não se sentia validado do jeito dele, e aí ele fazia menos, e aí quando eu entendi que eu tinha que focar o que era, o que tinha, o que abundava, cara, eu comecei a me relacionar com o melhor lado dele, com a melhor parte dele, e ele começou a se sentir validado sendo quem ele era, e começou a entregar cada vez mais, e começou... Cara, é lindo, é muito potente. Né? E tá tudo na nossa forma de olhar, né? E de se relacionar e de viver, né? Então a gente tem muito poder para acessar, né? Muita coisa que muda a vida. E eu vou quebrar um protocolo, porque chega nessa parte, sabe? Eu faço uma pergunta, que é: se tivesse alguém que vocês entregariam a Estrela Guia, o troféu Estrela Guia, que fez a diferença nesse caso que vocês escolheram compartilhar. Mas eu quero, se vocês me permitirem, entregá-la, este troféu, essa Estrela Guia, a vocês, pela busca que fizeram, né? Porque se a gente não busca, gente, a gente não muda, né? As coisas continuam iguais. Então, aceitem, por favor. A gente agradece. Aceita, com muito carinho, gratidão. E hoje foi um dia muito importante pra gente. A gente sai daqui, não vou dizer tratados, porque acho que essa não é a palavra, mas...
compreendidos, né? Que é o que você falou de serem aceitos como a gente é. Então, assim, amar e se expor aqui e contar os casos delas, as dificuldades, os medos, os traumas que ela sente, que ela tá gerando nela mesma e não só nas crianças, eu acho que é um espaço muito seguro. Então, Sim. a gente te agradece e recebe essa estrela, mas eu quero dedicar totalmente a ela. Ah, lindezas. Ao Senhor. Aceite. Muito bom. Que lindo. Eu quero agradecer demais, gente, essa troca tão linda, tão genuína. Vocês são muito gente, sabe? Ser humano, porque a gente está convivendo com muitos seres desumanos, que já desumanizaram. E nem tem culpa disso, né? E não é um julgamento, mas vocês são muito gente. São muito humanos, sabe? É muito gostoso. Eu tô muito feliz e tô muito agradecida por esse momento. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Muito Foi muito obrigada. bom. Que pena ter que acabar, né, gente? É gostoso. Quero mais. Muito bom, queridos. Obrigada de verdade. Obrigada a você. Gente, que delícia isso, né? Eu espero que vocês tenham sentido o tanto de carinho, de verdade, de abrir coração que a gente viveu aqui e que tenha chegado aí, que tenha tocado o coração de vocês de alguma maneira, que a gente, nessa troca, tenha sido instrumento do divino para levar alguma coisa de bom para você. E eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso que nos motiva a compartilhar. Então, que Deus te abençoe. Se você gostou, lembra de dar o seu apoio aí, o seu like, o seu comentário, encaminhar para outras pessoas que possam estar precisando também ouvir essa mensagem. Tem muita coisa que às vezes a gente nem imagina e que a gente manda uma mensagem para alguém e aquilo faz toda a diferença na vida dela. Então, se você sentiu, se lembrou, manda para alguém, porque pode fazer diferença. De minha parte, só gratidão sem limites. Que Deus abençoe e até o próximo episódio do nosso Estrela Guia. Tchau.